Boa noite, meus irmãos, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja convosco, amém. É bom mais uma noite estarmos aqui juntos para aprendermos e compartilhar a palavra do nosso Senhor, amém. Vamos orar antes de nós estarmos meditando na palavra de Deus, ok? Vamos curvar nossas cabeças. Santo Deus, Pai querido e amado, louvado seja o teu santo e precioso nome. Senhor, nós te pedimos, toma as nossas vidas em tuas mãos. Toma, Pai, o nosso entendimento, toma, Senhor, as nossas emoções, que tudo o que venha a ser, ó Deus, proferido aqui nessa noite, venha do teu coração para os nossos corações. Senhor, continua a ministrar a cada coração, continua a falar a cada coração, que o Senhor, Pai querido e amado, use cada vídeo desses que está sendo gravado, Senhor, para edificação, para exortação e consolo do seu povo, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a todo momento a passar por todas essas situações olhando somente para Ti. Tu és, Senhor, a razão do nosso viver. Tu és, Senhor, aonde nós colocamos a nossa confiança. Em Ti esperamos, Santo Pai. Toma-nos em Tuas mãos. Faz de nós, Senhor, a Tua vontade. É o que nós te pedimos, Senhor. Senhor, dai-nos o entendimento. Pai, através da Tua palavra, ilumina nossa mente para que possamos entender tudo aquilo que o Senhor quer ministrar aos nossos corações nessa noite. E que essa palavra, ó Deus, venha a cair num terreno fértil em nossos corações. E que venha a frutificar, Santo Pai, para que possamos também abençoar outras pessoas através desta palavra. Senhor, toma cada um dos nossos irmãos que estão em casa, outros que estão, Senhor, pelo Brasil, pelo mundo afora, sendo perseguidos, sendo martirizados. Tem misericórdia do teu povo, tem misericórdia dos teus filhos, Senhor. Continue dando força, Senhor. Continue, Pai, fortificando os nossos corações, para que os seus propósitos, ó Deus, se cumpram nessa terra. Nós somos teus, Senhor, e tu és o nosso Deus. E em Ti, Pai, e somente em Ti está depositada a nossa esperança. Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor ainda há de fazer em nosso meio e através de nós, em nome de Jesus. Todos digam amém, amém, graças a Deus. Bom, meus amados irmãos, hoje nós vamos meditar na palavra de Deus, que está no livro de segundo livro dos Reis, capítulo 6, segundo livro dos Reis, capítulo 6, nós vamos meditar do verso 8 ao verso 18, mas inicialmente nós vamos ler do verso 8 ao verso 16, ok? Então, para os irmãos aí abrirem a sua Bíblia em segundo livro de Reis, capítulo 6, verso 8. Segundo livro de Reis, capítulo 6, verso 8. O título da Sociedade Bíblica do Brasil é A Ação de Eliseu na Guerra contra os Sírios. Diz assim o texto: O rei da Síria fez guerra a Israel e, em conselho com seus oficiais, disse: Em tal e tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel: Guarda-te de passares por tal lugar, porque os assírios estão descendo para ali. O rei de Israel enviou as tropas ao lugar de que o homem de Deus lhe falara e que o tinha avisado, e assim se salvou, não uma nem duas vezes. Então, tendo-se turbado com este incidente o coração do rei da Síria, chamou ele os seus servos e lhe disse: Não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? Respondeu um dos seus servos: Ninguém, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que falas na tua câmara de dormir. Ele disse: Ide e vede onde está, para que eu mande prendê-lo. Foi-lhe dito, eis que está em Dotã.
Então enviou para lá cavalos, carros e fortes tropas. Chegaram de noite e cercaram a cidade. Tendo se levantado muito cedo o moço do homem de Deus e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? Ele respondeu: não temas, porque mais são os que estão conosco dos que estão com eles. Mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Amados, o texto lido relata que Israel vivia um dos momentos críticos de sua história. Estava ali em guerra com a Síria. Quando o moço e o profeta, o discípulo de Eliseu, ele acorda de madrugada e vê a cidade toda cercada. Ali onde eles estavam, a cidade de Dotã, toda cercada. E ele exclama, ele diz: ai, meu Senhor, que faremos? Eliseu estava ele e seus profetas, Se você for ver aí o versos anteriores, você vai vendo que eles estavam juntos aprendendo as coisas de Deus, a palavra de Deus, e Eliseu, eles entraram no consenso, os discípulos e Eliseu, que o lugar onde eles estava muito pequeno para eles aprenderem, estarem ali aprendendo a palavra de Deus. E o que eles fizeram? Vamos construir um lugar maior. Então eles desceram, foram cortar lenha. Eliseu foi com eles, e nisso que eles estavam ali cortando a lenha para ampliar esse espaço, acontece também mais um milagre. O machado cai, está no verso 1 ao verso 6, do verso 1, isso, do capítulo 6 aqui, ele cai dentro da água e afunda. E o discípulo olha para ele e fala: Senhor, o machado caiu, afundou. E do machado, do verso 1 ao verso 5, ele fala: ai, meu Senhor, porque o machado é emprestado. Hoje em dia machado pra gente é coisa barata, dá pra, não é tão barato assim, mas dá pra, mas naquela época o machado era tecnologia de ponta, vamos dizer assim, para o corte da madeira. Então ainda era emprestado, não era deles. E ali eles veem um milagre, Eliseu pergunta onde caiu o machado. Ele corta um pedaço de galho e vai lá, o machado tampa o galho lá, o machado flutua. E aí ele manda o moço pegar o machado. E Eliseu também estava ali, como nós lemos aqui, Deus mostrava a Eliseu aonde os planos do rei sírio, sobre Israel. E Eliseu contava ao rei de Israel a título de protegê-lo, e proteger a nação. E dentro disso, Israel estava um passo na frente da Síria. Então a Síria não conseguia avançar ao ponto, como nós lemos aqui, o rei da Síria ficou angustiado, achando que um dos seus servos, alguém que como está no verso 11 ao verso 12, diz assim, de 2 Reis capítulo 6, o rei da Síria ficou angustiado com este incidente. Então chamou seus servos e perguntou: vocês não vão me dizer quem dos nossos está do lado de Israel? Um dos servos respondeu: ninguém, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel. Conta ao rei de Israel as palavras que o Senhor fala no seu quarto de dormir. Ou seja, Deus mostrava a Eliseu os planos da Síria. E Eliseu, como eu havia falado, relatava isso ao rei de Israel. E dentro dessa situação, o que aconteceu? O rei da Síria falou: não, vamos prender Eliseu. Ele é quem está fazendo a diferença nessa guerra. Então ele mandou, ele descobriu que ele estava em Dotã, e ele mandou lá, como diz aqui no verso 14, que nós já vamos adentrar, ele mandou lá aqui, verso 14 do capítulo 6, diz assim: então enviou para lá cavalos, carros e fortes tropas.
chegaram de noite e cercaram a cidade. Ou seja, ele enviou um exército fortificado para pegar Eliseu e os seus discípulos. O plano dele era pegar Eliseu e seus discípulos e prendê-los. Porque assim não haveria mais na revelação, na cabeça do rei da Síria, né? Ele achava que não haveria mais, Eliseu está preso, acabou. Aí nós vamos tomar Israel. Mas está um exército indo, né? Foi de encontro a Eliseu. E aí onde nós queremos focar nessa noite, meus irmãos. Dentro desse texto nós podemos extrair algumas lições para a nossa vida. Primeiro, nós vamos falar aqui no verso 14. Olha o que diz. Então enviou para lá cavalos e carros fortes. Cavalos, carros e fortes tropas. Chegaram à noite e cercaram a cidade. O rei da Síria enviou para Dotã, lugar onde estava Eliseu, o homem de Deus, cavalos, carros, tropas e soldados. O exército ele cercou a cidade. Eliseu estava ali cercado pelos seus inimigos. Muitas das vezes, irmãos, nós passamos momentos como Eliseu. Sentimos cercados pelos nossos inimigos, sentimos num beco sem saída, né? Em meio a uma guerra, né? Nós estamos aí numa guerra, né? Vamos dizer assim, e nos sentimos sitiados, nos sentimos presos, sentimos só, e muitas das vezes, irmãos, caímos na tentação de achar que estamos sozinhos, ou seja, que estamos abandonados, estamos por nossa conta. O exército acampado às nossas portas. O rei da Síria, ele queria pegar Eliseu, e muitas das vezes as situações que nos cercam querem nos sucumbir, querem nos sufocar, querem calar a nossa boca, vamos dizer assim, né? A respeito do Deus que nós servimos, do Deus que nós amamos. Querem sufocar os nossos pensamentos em Deus. Querem sufocar as nossas ações em Deus. As situações que nos cercam. Pedro ele diz que o diabo, nosso adversário, ele anda ao derredor, bramando e rugindo como leão, procurando a quem possa tragar, devorar. Ele anda bramando e rugindo, lançando o que? Quando o leão ruge, né? Parece até um trovão, né? De tão alto, que é nos amedrontar, ele quer amedrontar a presa. Amados, o rei da Síria ali estava sitiando, e ele estava ali com aquele exército querendo colocar medo, querendo colocar temor. Isso é uma tática militar, né? Eles colocam, às vezes vem gritando, o exército ele vem gritando, né? Para que o povo ache que o número ainda seja muito maior do que eles estão pensando, e todos fiquem com medo, desesperados, e acabam fazendo, né, loucuras, errando, né? E assim o exército invasor tem o seu êxito, vamos dizer assim. Como em Hebreus capítulo 12, verso 1, diz o seguinte: portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso do pecado que tenazmente nos assedia. Querido, o pecado, dentro desses momentos, as situações contrárias, eles nos cercam. Ele tenta sucumbir você, ele tenta sucumbir a tua voz. Ele tenta afligir-nos. O nosso inimigo, ele tenta nos afligir de todas as formas. Seja ela da maneira difícil que às vezes nós estamos passando ou vivendo, seja ela por problemas familiares, seja ela por problemas financeiros, seja
por problemas que passamos, né, no dia a dia. Amados, como Eliseu, nós estamos cercados por todos os lados pelos inimigos que querem nos devorar. Inimigos da nossa alma. Inimigos da fé cristã. E aqui nós vemos no verso 14 todo esse momento de crise, o exército acampado, o desespero. Logo no verso 15 você vê o desespero. Diz assim no verso 15 do capítulo 6 de 2 Reis: tendo se levantado muito cedo o moço do homem de Deus e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? Conta que o discípulo se levantou cedo, provavelmente de madrugada, e que um exército estava ali, acampado, atrás de Eliseu e seus discípulos. Amados, passamos muitas das vezes por desesperos na nossa vida, na nossa caminhada cristã. Acuados, em meio a dificuldades e problemas, muitas das vezes problemas inesperados, chegam até nossa porta. Quantas das vezes passamos por momentos difíceis? Quantas das vezes você já passou por momentos difíceis, ao ponto de se sentir acuado, não saber não tem o que fazer? Temos vários medos e achamos que vamos perecer, até mesmo sucumbir diante de tamanhas adversidades, de tamanho momento de dificuldade que passamos. Muitos irmãos, na hora do desespero, nós vemos e ouvimos, né, que muitos na hora do desespero chegam a ceifar a própria vida, chegam a perder realmente como fala, desespero vem de desesperança, né? Perde a esperança, não enxerga além daquilo, não enxerga além do exército acampado à sua porta. Amados, nós temos que olhar para as coisas no prisma de Deus. Nós temos que olhar para o âmbito das coisas que nos cercam com os olhos espirituais, com os olhos da fé, crendo que Deus é poderoso, crendo que Deus ele pode mudar toda e qualquer situação. Nós vemos um exemplo desse também, quando estava ali Moisés, né? Deus envia Moisés ao Egito para libertar o povo 400 anos cativo no Egito. Moisés vai ao Egito, acontece toda aquela situação, né, das pragas, e Deus endurece o coração de Faraó. O próprio Deus endurece o coração de Faraó. Moisés sai do Egito, Faraó libera Moisés sai do Egito. Quando Moisés chega diante do Mar Vermelho, Faraó vai atrás, né, já está atrás de Moisés e o povo começa: e agora, Moisés, vamos todo mundo morrer, trouxe até aqui para a gente morrer. Começa aquela murmuração, o povo só enxergando o exército de Faraó chegando e o Mar Vermelho à frente. Moisés vira para o povo, no livro de Êxodo, capítulo 14, verso 13 e 15, Moisés diz o seguinte: Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje verdes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Toca nas águas, Moisés, que elas vão abrir por aí mesmo um caminho. Amados, muitas das vezes nós enxergamos somente os problemas. Nós entramos em desespero, só enxergamos o Mar Vermelho. Só enxergamos, né, o problema cercando e você ali no meio, né? Parece aquela panela, na pressão ali, você no meio daquele, e sendo pressionado por todos os lados. E aí, nesses momentos, começa a vir as dúvidas: será que
Deus esqueceu de mim? Será que Deus realmente está comigo? Amados, Deus está sempre presente. Deus, Ele é conosco. Olha aqui no verso 16 do capítulo 6 de 2 Reis, diz o seguinte, 16, ele respondeu: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Não temas, pois, mais os que estão conosco do que os que estão com eles. O profeta Eliseu, no momento crítico e difícil, ele responde com grande confiança: olha, acalma o teu coração aí. Mas são os que estão com a gente. Amados, lá em 1 João capítulo 1 João capítulo 4, verso 4, diz o seguinte: porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Maior é aquele que habita, irmãos, dentro de nós do que aquele que habita no mundo. Dentro de nós habita o Espírito Santo do Senhor. Maior é Ele do que todas as coisas que habitam neste mundo. Lá em Mateus capítulo 28, o Senhor diz lá: ide por todas as nações, pregando o Evangelho, ensinando, batizando, discipulando, batizando. E ele diz lá no final, no verso 20, ele fala o seguinte: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amados, se nós servimos ao Senhor, se você serve a Deus, se você está debaixo da vontade de Deus, é isso que o Senhor está falando. A promessa é para mim, a promessa é para você. Eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Eu não te abandonarei. O Senhor está conosco, irmãos. Isso é fato. Sabe, Eliseu viu ali o moço, né, naquele desespero. O moço estava ali perturbado com aquela visão que ele estava tendo de o exército ali, e como diz aqui, tropas fortes para pegá-los. Aí Eliseu pede a Deus que abra os olhos espirituais daquele moço, que aquele moço venha enxergar quem está com ele. Verso 17 do capítulo 6 diz assim: orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos, para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Em redor de Eliseu. Amados, as circunstâncias, os exércitos inimigos acampam à nossa porta, né? Como eu havia falado, as dificuldades, os momentos financeiros difíceis, o pecado que tenazmente assedia em todos os momentos, né? O medo, o inimigo, os nossos inimigos acampam às nossas portas justamente para nos cegar, para não nos fazer enxergar além desse natural. O que o inimigo das nossas almas quer, irmãos, é que nós venhamos estar presos a esse mundo materialista, a esse mundo do natural. Quando o Senhor nos chamou para o sobrenatural, quando o Senhor quer que nós venhamos enxergar o sobrenatural, quem é aquele que está conosco, quem é aquele que está contigo. Aquele moço, o discípulo de Eliseu, não conseguia enxergar isso. Mas o que aconteceu? Eliseu orou e falou: Senhor, que ele venha ver. Abra os olhos dele. Faça-o enxergar o âmbito espiritual. E ele enxerga ali cavalos, carruagens de fogo.
ao redor de Eliseu. Amados, muitas pessoas ficam presas, muitos crentes ficam presos nos seus temores, como um pássaro numa gaiola com a porta aberta. Foi uma resposta que Deus deu para Moisés: toca nas águas, marche aí diante da água. Por que clamas a mim, Moisés? O caminho é pelo Mar Vermelho mesmo. Creia. Amados, é necessário que o Senhor abra os nossos olhos em todo o tempo. É necessário que estejamos em comunhão e intimidade com Deus, para que a nossa visão espiritual não esteja limitada a esse mundo. Ou que a nossa fé, ou que nós, melhor dizendo, não viemos crer no sobrenatural. Se nós ficarmos limitados às coisas desse mundo, como esse moço aqui estava aprendendo, Eliseu orou para que os olhos dele fossem abertos e ele viu: opa, peraí. Ele podia ter parado também: pô, peraí, Eliseu, né, Deus está com esse homem. O machado flutuou. Ele tem dito ao rei coisas que só o rei da Síria sabia. Ele falava ao rei de Israel para... Mas quando esses momentos, irmãos, batem a nossa porta, de um exército inimigo à nossa porta, ao nosso derredor, nós começamos a olhar para as circunstâncias. Nós começamos a olhar pela quantidade dos inimigos. E não para o Deus que está conosco. Cuidado com isso. Olha o que diz aqui. Porque Lucas, capítulo 1, verso 37, diz o seguinte: porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Queridos, aquilo que Deus promete, Ele cumpre. Lá em Hebreus, o Senhor diz que Ele não é homem nem filho do homem para que minta. Se Deus lhe fez uma promessa, se Deus, é devaneio do teu coração, não. Tem gente que é devaneio, né? Fica, eu quero ir, não estou falando de coisas da tua carne, eu estou falando coisas do teu espírito. Se Deus lhe fez uma promessa, e você tem certeza que veio de Deus, amados, não há impossíveis para Deus. Não há impossíveis, não há exército poderoso, mais poderoso que o nosso Deus. Não há exército mais poderoso do que o Senhor dos Exércitos. Não há. O monte estava cheio de cavalos e carros, um grande exército de inimigos cercando ali Eliseu e seus discípulos. Como diz aqui no capítulo 6, verso 15. Amados, no meio das adversidades, eles não estavam sozinhos, ali estava Deus, com carros, cavalos de fogo. Aquele moço, ele viu algo sobrenatural, né? Maravilhoso. Nunca pense que você está sozinho. Nunca pense que nessa luta que você está caminhando sozinho. Não, nós não estamos caminhando sozinhos. Jesus está conosco. Ele está do nosso lado em todo tempo. Deus, Ele quer, irmãos, nos acudir, Ele quer nos socorrer, Ele quer suprir as nossas necessidades. Como um pai ama ajudar o filho, como um pai ama a guiar o filho, a ensinar o filho. E Ele é poderoso para fazer isso. Hoje Deus pode enviar carruagens de fogo para nos atender. Às vezes, muitas das vezes já está até do nosso lado, do teu lado aí.
Só basta o Senhor. O Senhor dá um comando. O salmista, no Salmo 34, verso 7, ele diz o seguinte: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Salmo 34, verso 7. O anjo do Senhor acampa-se ao redor de qualquer um? Não. Dos que o temem. A Bíblia fala que o princípio da sabedoria, irmãos, é temer a Deus. Se você teme a Deus, se você busca a Deus, se você segue a palavra de Deus, a Bíblia fala que o anjo do Senhor está ao nosso redor. E a palavra diz que o Senhor nos livra de todo o mal. Hebreus capítulo 1, verso 14 diz o seguinte: não são todos eles espíritos ministradores, enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Ou seja, nós que vamos herdar a salvação, tem anjos, tem espíritos ministradores ao nosso lado, para nos servir. O Senhor fez isso. Quem dá ordem, quem move é Deus, não sou eu nem você. Mas Deus vai no momento exato, no momento correto. Deus te livra, Deus nos livra. Não turve o vosso coração, sabe? Não fique com o teu coração pesaroso, não fique com o teu coração amargurado, não fique com o teu coração triste, não fique com o seu coração desesperado, mas olhe para Cristo, olhe para o autor da tua fé, olhe para Jesus, que tudo suportou por amor a mim e a você. Olhe para Cristo. Muitos tinham por aflito, ferido e oprimido. Ali estava o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, mudando a minha história e a sua história. Naquela cruz Jesus mudou tudo. O Senhor nos ensina, irmãos, a vencer o mal com o bem. O exército dos inimigos, ele desceu para a peleja, para o ataque, para a batalha. Porém, o homem de Deus orou e os olhos dos sírios foram cegos. Olha o que diz aqui no verso 18 do capítulo 6. E como desceram contra ele, orou Eliseu ao Senhor e disse: fere, peço-te, esta gente de cegueira. Feriu-a de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. O exército forte, né? As tropas fortes, os cavalos e seus cavaleiros. Eliseu curvou sua cabeça e orou: Senhor, fere eles de cegueira. E o Senhor cegou todos aqueles homens. Amados, quando oramos ao Senhor, quando nós nos derramamos diante aos pés de Cristo, o mal não prevalece. A Bíblia fala que nenhuma arma forjada contra nós, ela prosperará. Deus tem os seus propósitos, temos os nossos momentos de luta, temos. Mas Deus, em todos eles, Ele nos sustenta. Ele te mantém de pé. Isaías 54, verso 17 diz o seguinte: toda arma forjada contra ti não prosperará. Toda língua que ousar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e o seu direito que de mim procede, diz o Senhor. Deus nos dará
sempre a vitória sobre os nossos inimigos, quando agirmos de acordo com a sua palavra, vencendo o mal com o bem. Provérbios, capítulo 25, verso 21 e o verso 22, ao verso 22 diz o seguinte: se o que te aborrece tiver fome, dá-lhe pão para comer. Se tiver sede, dá-lhe água para beber, porque assim amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça, e o Senhor te retribuirá. Amados, pague o mal com o bem. Romanos capítulo 12, verso 20 e verso 21. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque, fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Olha aí de novo, vence o mal com o bem. E assim fez o rei de Israel com seus inimigos, através da orientação de Eliseu. Segundo Reis, capítulo 6, verso 23, diz aqui: ofereceu-lhes o rei grande banquete, comeram e beberam, despediu-os e foram para o seu senhor, e da parte da Síria não houve mais investidas na terra de Israel. Quando o Senhor cegou a esses homens, Eliseu chegou para eles: olha, não está aqui quem vocês estão procurando, vem comigo. Levou esses homens, esse exército, eles estavam cegos, até a Síria. Quando chegou, desculpa irmãos, até a Samaria. Quando eles chegaram em Samaria, Deus pediu que Eliseu pediu que eles voltassem a ver. Nisso que eles abriram os olhos, estavam cercados pelo exército de Israel. E o rei queria matá-lo. Mas Eliseu: olha, não faça assim, mas dê pão, água, né? E dê pão, água para eles, e o rei dá um banquete para eles, pagando tudo aquele mal que eles queriam fazer com bem. Eliseu, né, também, eles queriam pegar Eliseu. Amados, nós somos cristãos. O nosso maior exemplo é o nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus, ele não pagou em momento nenhum mal com o bem. Jesus, em momento nenhum, ele olhou para a pessoa, nem aqueles que estavam agredindo a ele. Ele podia acabar com tudo ali, mas ele pediu ao Pai que os perdoasse. Irmãos, libere perdão. Enxergue com os teus olhos espirituais, não com os seus olhos carnais. Olhe. Muitas das vezes você está olhando e só está vendo o exército acampado à tua porta. Eleva os seus olhos, como diz o salmista no Salmo 121, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O socorro vem do Senhor, Criador dos céus e da terra. Eleva os seus olhos. Peça a Deus que abra os seus olhos espirituais, que você venha enxergar tantos livramentos que Deus tem te dado, que você venha enxergar o tamanho desse amor maravilhoso sobre a tua vida, sobre as nossas vidas, irmãos. Sabe, não deixe esse momento, muitas das vezes de desesperança, de angústia, de aflição, afetar você, a sua vida espiritual com Deus, não. Muito pelo contrário, dobre seu joelho, ore ao Senhor, peça a Deus: abre os meus olhos espirituais, Senhor, toma minha família, que todos venham enxergar da mesma forma espiritualmente. Abra os olhos, Senhor, tira a cegueira. Essa tem que ser a nossa oração, irmãos. Essa tem que ser a nossa devoção ao Senhor. Porque muitas das vezes nós somos levados a enxergar somente a circunstância, somente um momento difícil.
e não enxergamos o sobrenatural de Deus na nossa vida, os milagres que Ele já efetuou e que tem a efetuar ainda, as promessas que Ele já cumpriu em nossas vidas, e o mesmo que prometeu é o mesmo que vai cumprir as outras. Abra os teus olhos espirituais. Olhe o mundo, não com seus olhos naturais, mas através da ótica da palavra de Deus. Tudo posso naquele que me fortalece. Paulo fala lá em Filipenses. Paulo fala que ele podia passar fome. Ele já tinha sido provado em todas as coisas. Tanto sou provado de escassez, como de riqueza. Tanto sou provado de ter vestimentas, como estar sem vestimentas. Aí ele fala, tanto eu posso estar forte como estar fraco. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Porque a nossa fortaleza, a nossa esperança, ela não vem de mim e de você, ela vem de Deus. É Ele quem te sustém, é Ele quem te mantém de pé. Ele é quem abre os teus olhos e tira os teus olhos desse mundo. É Ele. Eleva os seus olhos ao Senhor. Eleva os seus olhos ao Senhor. Eu queria encerrar, irmãos, com o Salmo 121. Queria ler para os irmãos. Eleva os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, a tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo o mal. Guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Amém. É esse o fiel guarda, como diz até o título da Sociedade Bíblica do Brasil. Deus, o fiel guarda dos homens. Dos homens de Deus, das mulheres de Deus, dos jovens de Deus. É esse o fiel guarda. É esse que está contigo. Por mais que o teu coração possa estar dizendo, estou sozinho, não tem ninguém comigo. O fiel guarda está com você. As minhas orações, irmãos, estão com cada um de vocês. Nós estamos unidos no Senhor. Cristo, Ele é o cabeça. Eleve seus olhos, além do exército que você possa estar enxergando na tua porta. Olhe para os céus. Que o Senhor abra a sua visão espiritual e que você venha enxergar o tamanho do Deus que te chamou e o tamanho do Deus que você serve. É esse que eu queria deixar nessa noite para você, meus irmãos. Abram os seus olhos espirituais. Enxerguem na ótica de Deus, pela palavra de Deus. Um grande beijo para vocês. Amo vocês de coração. E que Deus os possa nos abençoar rica e poderosamente. Vamos orar para encerrarmos? Senhor Deus, Pai querido e amado, louvado seja o teu santo e poderoso nome. Senhor, eu te peço nessa noite, toma-nos em tuas mãos. Toma cada um dos meus irmãos. Senhor, porventura aqueles que estão passando por momentos de medo, porventura aqueles que estão sendo, Senhor, atacados na fragilidade, Senhor, de seus temores, da sua carne. Tenha misericórdia de cada vida, Senhor. Tenha misericórdia daqueles que estão sendo atacados também no seu âmbito financeiro. Meu Deus, tome em tuas mãos, fortifica, faça o Senhor enxergar, Pai, além de tudo aquilo que
nós possamos estar vivendo, dos exércitos acampados às portas. Pai querido, eu te peço em nome de Jesus que o Senhor abra os olhos de cada irmão, de cada irmã, de cada pessoa que está vendo esse vídeo e que venham enxergar, Senhor, no âmbito espiritual, que venham enxergar, Senhor, assim como o moço de Eliseu, que eles não estão sozinhos, que Tu estás conosco, que o Senhor é o nosso forte refúgio, que o Senhor nos guarda, assim como diz no Salmo 121, Senhor. Tu és, Pai, aquele que nos guarda, aquele que nos livra de todo mal. Nós cremos nisso, Santo Deus. Continua, Santo Pai, operando em nossas vidas, na nossa família, guardando-nos, livrando-nos de todo mal. Tem misericórdia, Senhor, tem misericórdia do nosso bairro, tem misericórdia, Senhor, da região em que vivemos. Tem misericórdia, ó Deus, de Angra dos Reis, do estado do Rio de Janeiro, do Brasil, do mundo, ó Pai. Tem misericórdia. Guarda cada um dos teus filhos, onde quer que eles venham estar, que o Senhor venha guardar esses corações, que o Senhor venha, Pai, continuar, ó Deus, motivando cada coração na ministração, na pregação do teu evangelho, os fortalecendo, Senhor, em graça, através da sua graça, da tua misericórdia e do teu amor sobre as nossas vidas. Ah, Senhor, Senhor, como nós dependemos de Ti, como somos tão pequeninos, mas temos um Deus tão grande, tão poderoso. Pai querido, entregamos as nossas fragilidades em Tuas mãos, entregamos os nossos medos, os nossos anseios, entregamos, Senhor, em Tuas mãos, Senhor, toda a nossa vida, colocamos diante de Ti e Te pedimos, ó Deus, tenha misericórdia de cada um de nós, de cada vida, de cada pessoa que está vendo esse vídeo. Nós Te agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor tem feito. Te agradecemos por cada um dos irmãos da Igreja Cristã Nova Vida em Mambucaba, cada uma pessoa também, Pai, que está vendo esse vídeo, que o Senhor possa contemplar, Senhor, cada um com a Tua graça, com o Teu amor e com a Tua santa e boa vontade. Em nome de Jesus, Senhor, toma essa semana em Tuas mãos, continua nos abençoando, nos livrando de todo o mal, Pai querido e amado. Nossa esperança está no Senhor, a nossa confiança, Senhor, está depositada em Ti. Te amamos, Santo Deus. Continua operando em nossas vidas e através das nossas vidas. Em nome de Jesus, toda a igreja diga amém. Amém, graças a Deus. Que Deus vos abençoe em nome de Jesus. Um grande abraço, meus irmãos. Estamos juntos, pode contar comigo e com o nosso Deus. Que Deus abençoe a sua vida rica e poderosamente. Amo vocês. Fiquem com Deus.